Eu cumprimento os nossos amigos, os nossos inscritos do canal Motivação Saúde, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Venho neste momento trazer para você mais um momento da Palavra de Deus, mais um vídeo para a tua meditação. Eu não quero deixar ninguém cansativo, mas a Palavra de Deus, ela é poderosa para nós. Ela é poder, ela é a espada de dois gumes, mais penetrante do que espada alguma. Viu? Ela é a espada que corta o espírito. Ela tem a direção, ela vai na direção certa. Ela vai nas juntas de medula. Ela é hábita para discernir o pensamento e a intenção do coração. Amém? Venho trazer mais uma palavra de divertimento para a igreja do Senhor, para a igreja salva. Não estou falando da outra igreja não, viu? Eu estou falando da igreja salva, a igreja de Cristo Jesus, aquela que não se corrompe, aquela que não se deixa se enganar, aquela que tem o Espírito Santo de Deus agindo na vida dela, a igreja salva é a que é fiel, é a que dá glória na dor, na alegria, no sofrimento, na tribulação, na aflição, na dificuldade. É que nem o apóstolo Paulo falou também lá em Romanos, Ele disse que quem nos afastará do amor de Cristo? Quem? Aí fala na fome, na nudez, a perseguição, na morte, na potestade do mal, nos principados, em tudo Deus fala, todo tipo de perseguição, de problema, entendeu? Mas a igreja do Senhor, Deus não se afasta dela. Deus está de olho na sua igreja. O Espírito Santo de Deus está na igreja. E Deus nos deu uma ordenação para que nós fôssemos levar a sua palavra, orar pelos enfermos, pôr as mãos e orar, curar. Isso é pela fé, pela palavra e o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar na nossa vida, na vida da igreja. A igreja que não tem o Espírito Santo, ela está morta, que não faz a vontade do Espírito, não escuta o Espírito Santo de Deus, nem faz a vontade de Deus, nem obedece, quer dizer, a palavra de Deus, e pratica coisas da carne. Essa não é a igreja do Senhor, Por isso Jesus deixa bem alerta para você. Eu vou deixar aqui essa palavra para o teu coração. Não sei para quem é. Sei que Deus tocou no meu coração. Sei que o Espírito Santo me impulsionou de falar, de te alertar. Por meio da sua palavra. É a palavra. Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 25. E vou ler o versículo 12. Que diz: e ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E o versículo 13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vigiai e orai, permanecer fiel, firme, andando no Espírito, confiando nas promessas de Deus, aguardando o tempo de Deus, permanecer na presença, porque Cristo está voltando e a qualquer momento Ele vai chegar de surpresa. Há tantos que vai ser pego de surpresa, irmão. A igreja não se envolve com as coisas dessa terra. Há pessoas por aí dizendo que é de Deus, mas estão na carne, estão se envolvendo
com coisas deste mundo, com política. Estão se envolvendo nas coisas dos homens, nas guerras carnal, material, e se esquecendo que ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Mas não é a obra da carne, não. É a obra de Deus, é a obra do Espírito. É por meio do Espírito. A própria palavra, ela é Espírito. Ela é a espada que corta o Espírito, que entra na divisão da alma e junta de medula e é hábita para discernir o pensamento e a intenção do coração. É o Espírito que cuida da igreja. Não se embarace com as coisas deste mundo, porque tudo que está neste mundo vai ficar. Mas aquele que estiver ligado no céu, ligado no Espírito, ligado na videira verdadeira, lá em 15 de João, este irá ouvir a voz do Espírito, irá ouvir o toque da trombeta, e você será transformado em um piscar de olho, como diz a palavra, em corpo incorruptível, para subir para o reino de Deus. O reino de Deus, já falei aqui, não é deste mundo. Crente, igreja de Deus, igreja do Senhor, a igreja de Cristo salva, ela não anda na carne, ela não se envolve em confusão, ela não fala mal de ninguém, ela não maldiçoa o seu próximo. A igreja de Cristo, ela traz amor, ela traz a palavra de vida, a palavra de salvação. Ela tem compromisso com Deus, com Cristo. Ela anda no Espírito, amém? E para ela não há condenação. Como o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 8, por diante, ele diz que falava a respeito da lei. Mas agora é pela graça, e pela graça é pelo Espírito. É o Espírito. O Senhor subiu, venceu a morte, nos trouxe salvação e subiu ao céu. E disse que o Pai enviaria o Espírito, o seu Espírito, para cuidar da igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo, sabemos o cumprimento da palavra. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vê o cumprimento da palavra de Deus, o que Jesus prometeu, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Lá no Rio Jordão também nós vemos o cumprimento da palavra. Quando João Batista pregava, anunciava a chegada do Messias, antes de acontecer tudo, se fez presente naquele território pequeno, a presença da Trindade, Pai, Espírito, Filho, que já é Jesus, que estava no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e o Espírito que descia em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Estava ali a Trindade. E Jesus não mudou, não. Deus não mudou, não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo de hoje e ele é o mesmo sempre. E a sua palavra permanece para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Cuidado com a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Vigiai e orai. Aqui está nesse livro aqui a palavra de Deus de duas, fala das 10 virgens, que simboliza duas igrejas. Uma igreja salva e a outra não. Uma igreja carnal e outra igreja espiritual. Entendeu? Uma igreja que faz a vontade de Deus e a outra de aparência. Cuidado, se você quer entrar no reino de Deus, não é fácil não. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É por meio da fé, da dificuldade, do sofrimento, da luta, suportar, amar o seu próximo, amar aquele que lhe aborrece.
viu? E andar por meio da palavra de Deus. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não quero saber da esquerda, não. Eu não quero saber da direita, não. Eu quero saber que eu estou olhando para Jesus. Pedro duvidou da palavra de Deus. Pedro duvidou. Pedro viu Jesus andando sobre o mar, os seus apóstolos se assombraram. Mas Pedro quis duvidar. Disse, se és tu, deixa que eu vá aí onde tu estás. Jesus disse, então vem, Pedro, vem. Quando ele foi, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. O que simboliza é que a água é luta, é sofrimento, é dificuldade, é alguém que não dá valor, é desprezo, é tudo quando vier vai vir para a igreja. E nós somos avisados, e Jesus nos avisou que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Então você prove a sua fé, seja fiel, viu? Ande na palavra. Quem prega a palavra de Deus tem que viver a palavra de Deus, tem que andar no Espírito. Não ande de aparência, não, porque Deus também, ele é amor, mas ele é juiz, ele é justiça. Ele permite, viu? Cuidado. Deixe os homens enterrar os seus homens, os seus mortos, porque Jesus falou para aquele homem, entendeu? Mas siga, pegue sua cruz e siga. Jesus disse muitas palavras, viu? Avisou para que nós venhamos seguir a ele, viver. Ele disse lá no capítulo 14, que não se turbasse os vossos corações, mas crede em Deus e crê nele também. Viu? Porque diz que há lugar na casa do Pai, lá no reino de Deus, na cidade santa, que já está tudo preparado para os fiéis, para aquele que é fiel, para aquele que é verdadeiro, para aquele que tem amor, que tem um coração limpo, que anda na palavra, que tem o Espírito Santo, que é o templo e a morada do Espírito Santo. Cuidado, que ninguém engana a Deus. Viu? Olhe para Jesus, igreja do Senhor, e confie. Ande na sinceridade, porque o tempo é chegado e Jesus está voltando. Vai pegar muita gente de surpresa. Que Deus o abençoe. Se você quiser curtir, você curta. Se você quiser passar o vídeo para cima, passe. Não tem problema. Mas se você quiser interagir com o vídeo, estamos aqui. Eu vou estar sempre orando por você. Jesus é o único que pode salvar o ser humano. É o único que pode livrar o homem da condenação do pecado, do que traz a morte. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você é ou não é, se você quiser entrar, entre e seja fiel. Porque Deus, ele é fiel e ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que minta. Ele é Deus, ninguém escapa dos seus olhares. Amém? Onde você estiver, que Deus abençoe, que Deus lhe proteja e lhe guarde. E eu abençoo todos que estão ouvindo esse vídeo, seja onde estiver. Eu abençoo sua vida na autoridade da palavra e na autoridade do nome de Jesus que ele me entregou à sua igreja, viu? E lhe ofereço Jesus Cristo, o amor de Deus, o único caminho para salvar a tua alma. Que Deus abençoe.